Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Boa noite, pessoas. Quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão ao vivo ou que venham a assistir o programa, seja na Rádio Mundial, no YouTube da Rádio Mundial, no nosso YouTube do Impassex, no Café com Sexologia, no Instagram. Como sempre, nós temos uma convidada aqui, mas antes, dar as boas-vindas e boas noites ao Rafael Teixeira, a Camille Borges, que estão sempre nos auxiliando nessas discussões, nessas conversas especiais. E quero apresentar para vocês Aparecida Favoreto. Ela é uma psicóloga que assim tem uma longa carreira nas questões de discussão da sexualidade, no atendimento clínico a pessoas com dificuldades e questões relacionadas à sexualidade. Primeiro, boa noite, muito obrigado por ter vindo, dedicar esse tempo aqui com a gente, porque às vezes a gente tem que deixar algumas outras coisas para poder estar aqui. Então, muito obrigado. Eu que agradeço a presença de vocês aqui, dos ouvintes. E Oswaldo, desde 1983 estamos juntos, é um tempinho muito trabalho junto, muito trabalho junto. Um prazer estar aqui. Rafael, Camille. Bem, boa noite a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo aqui. E eu queria começar com uma pergunta, Aparecida, para a gente já dar o pontapé inicial nessa conversa, que é por que a gente precisa falar sobre intimidade? Qual que é a importância da intimidade? Intimidade. As pessoas às vezes acreditam que intimidade é falar o que pensa, o que acha, julgar, criticar, né? Ser livre para falar o que quiser. E na verdade não é isso. Intimidade é a capacidade de poder expressar o que a pessoa sente, o que ela pensa, sem medo de julgamentos e críticas. Isso é intimidade, é estar à vontade. E aí a gente esbarra num problema grande, porque a nossa cultura, ela nos ensina a não expressarmos os nossos sentimentos, as nossas emoções. E ela nos ensina o quê? A julgar, a criticar, a não acolher. E aí como é que a gente constrói essa intimidade? Perfeito. Porque na sexualidade, nós vamos precisar dessa intimidade para podermos expressar aquilo que desejamos, aquilo que gostamos, sem medo, para que possamos ter o quê? Uma saúde, para que possamos ter vibração, conexão em relação não só à sexualidade, mas à afetividade também. Bem, aí me veio já numa segundo ponto, que era a pergunta que eu ia te fazer, Aparecida, que é o quão importante é a intimidade relacional, né, a intimidade de conversa, de contato, para chegar numa situação de vivência sexual que seja satisfatória, né? O quanto uma coisa conversa com a outra nessa dinâmica. Olha, a intimidade, como você falou, passa o quê? Pela comunicação. Como é que eu me comunico? Perfeito. E eu vou fazer uma pergunta. A gente escuta para compreender ou para responder? Pois essa é uma coisa que nós precisamos estar sempre atentos, porque a maior parte das pessoas escuta para responder alguma coisa, ou eu gosto de pensar sempre num verbo, para subjugar a outra pessoa, porque assim, eu tenho que estar sobre a outra pessoa. Então, muitas vezes, nós vemos discussões assim, onde alguém escuta só para poder usar a outra pessoa de escada, ou seja, agora eu vou mandar. E você está contando já uma outra coisa, né? Você já começou essa apresentação hoje de uma maneira plenamente positiva para a gente. E positiva é um termo bom agora. Que é algo que as duas pessoas que estejam em comunicação e que pretendam ter uma atividade sexual, elas tenham algo que não seja uma competição, não seja um sobre o outro, mas as duas pessoas poderem dividir um espaço. Porque quando vocês estão falando de intimidade, eu estava aqui olhando e pensando, mas intimidade, nós não temos intimidades com quaisquer pessoas. Na verdade, nós temos assim até graus de menos intimidade. E intimidade mesmo nós temos pouquíssimas pessoas. Pois né? é, Camille. Até amigos, eu acho que tem amigos que a gente não tem intimidade. A gente vai ter classes de amigos, mas assim, amigo já não é a intimidade que nós estamos falando. Porque quando a Aparecida está falando desse mecanismo, só para mim, Aparecida, que assim,
é uma intimidade onde nós podemos literalmente nos desnudar, ou seja, eu posso estar nu na frente de uma pessoa porque eu confio nessa pessoa porque ela não vai brigar comigo. Quer dizer, vejam que às vezes brigar tem função, mas não é destruir. Então, só isso, olha, caramba, olha que legal que nós estamos falando hoje, porque muita gente que está ouvindo pode estar com essa questão, esse questionamento, mas como é que eu resolvo problemas de intimidade, de falta de intimidade em casa? Bom, a Aparecida é psicoterapeuta, a psicóloga clínica, uma terapeuta sexual, uma sexóloga, mas a gente ouve isso bastante no consultório, né? Uhum. Eu queria pegar um gancho quando você Oba! disse que às vezes as pessoas brigam, né? E eu queria trazer a questão do conflito. Né? Que conflito é diferente de brigar. O conflito pode ser uma ponte super importante para a gente conhecer o que o outro pensa e sente. Uhum. Mas a questão é como eu escuto. Por isso que eu perguntei aquela hora, a gente escuta para responder ou para compreender. Uhum. E isso é empatia, né? A empatia não é só aquela tentativa de se colocar no lugar do outro, que às vezes é difícil. Bastante. Empatia é tentar compreender o que o outro está pensando e sentindo. Sem julgar, sem criticar. Desligar aquele radinho, sabe, que a gente fica ouvindo e ali já fica julgando o que eu vou responder, o que eu vou falar. Aliás, tem os bloqueadores de empatia, vocês já ouviram falar nisso? Isso eu não Oba! conheço. Não. Vamos lá. Que termo interessante. Bloqueadores de empatia. Também não conheço. Pois é, eu estou trazendo essas ideias da comunicação não violenta. Uhum. Né? Marshall Rosenberg, um psicólogo americano, na década de 60, começou a trazer essas ideias, né? Inspirado por Gandhi, Martin Luther King, né? Quer dizer, assim, como tratar as situações de forma a nos conectarmos. Sim. E aí Ok. ele traz a questão da empatia. E o que é um bloqueador de empatia? Você está me contando uma história, Felipe, e aí você começa a me falar uma história e eu digo, nossa, você sabe que aconteceu isso comigo? Uhum. Nossa, aconteceu isso comigo, e aí eu fiz isso, eu já te interrompi. E eu perco a chance de falar né? a minha história, Isso. né? Ou então, nossa, tô com uma dor no joelho. Sim. E eu então? A dor que eu tenho nesse Quem nunca joelho. passou por isso, né, Né? Aparecida? Ou você chega pra mim e diz assim, nossa, você sabe que eu acho que eu preciso passar num médico, porque eu tô sentindo... Não, tem um médico maravilhoso pra te indicar. Quer dizer, todos esses movimentos, assim, Sim. ou eu tô competindo com o seu sofrimento, ou eu tô querendo te educar, ou eu interrompo o fluxo de pensamento. E quando eu interrompo esse fluxo, né, porque o pensamento, quando eu estou falando, eu estou pensando, eu estou organizando, eu estou entrando em contato com o que eu estou sentindo, eu estou me expressando. E quando eu não tenho essa oportunidade, porque o outro me interrompe, isso Perfeito. atrapalha muito a conexão e a comunicação. Então, voltando a falar em intimidade, um primeiro passo é ouvir. A Sim. gente chama de escuta ativa, Uhum. né? Eu até brinco no consultório com o objeto da fala, né? Não sei se vocês conhecem esse termo, bastão da fala, né? Vem da tradição de algumas tribos de índios americanos. Aham. Olha que interessante. Quando eles tinham um assunto muito importante para resolver, eles faziam um círculo Uhum. para que todos ficassem, né, Sim. no mesmo nível, para que todos pudessem se ver. E aí eles elegiam um objeto, podia ser uma pena de águia, por exemplo, e quem estivesse com esse objeto, só ele poderia falar. Aí Não todo- poderia ser interrompido. Perfeito. E esse objeto Olha. ia passando de mão em mão. Para quê? Para que todos pudessem expressar seus sentimentos e seus pensamentos. E o mais interessante é que aquele que também sai do papel do que eu tenho que responder, do que eu tenho que falar alguma coisa, eu consigo ouvir melhor. Eu consigo compreender melhor, porque eu saio da ansiedade de que eu tenho que ajudar, porque as pessoas às vezes querem ajudar. Sim. Né? Você me conta um problema, eu já estou aqui tentando resolver o seu Exatamente. problema. Você está me dizendo que você está triste, isso aqui eu já quero tirar você dessa tristeza. E aí a diferença entre simpatia e empatia. Uhum. Né? O que é simpatia? Você me conta uma história triste, eu falo, nossa, vai passar. Vamos no cinema? Vamos tomar uma Eita. Coca-Cola? A Brené Brown fala muito Sim. disso, né? Maravilhosa. Empatia é você chegar e falar, nossa, deve estar sendo muito difícil. Eu estou aqui com você.
E não Conta resolver comigo. o problema, né? E não resolveu. Mas sabe, Aparecida, me vem essa ideia quando a gente conversa sobre... E aí, eu acho que o termo comunicação não violenta às vezes traz essa fantasia, né? De que a comunicação não violenta é essa proposta dócil, acolhedora, em que eu vou me comunicar com você sempre assim, nossa, Aparecida, que difícil, isso que você fez comigo foi tão ruim. Como se eu fosse ter uma comunicação com você em que eu tirasse a minha oportunidade de expressar minhas emoções, a oportunidade de dizer que às vezes eu sinto raiva, de que às vezes eu não gostei. Porque vem essa ideia, né, de que a comunicação precisa ser sempre muito cuidadosa. E não é isso que a gente propõe, né? Não é neste caminho que a gente segue. Exatamente, né? A comunicação não violenta, ela traz um pouco essa ideia de ser bonzinho, Sim. falar... Não, pelo contrário. Sim. Você mobiliza para a ação, Perfeito. né? Porque quando você consegue, aí vamos falar de novo da intimidade, né? O que é a intimidade? É eu falar na primeira pessoa do singular. Eu. O que eu sinto. O que eu penso a respeito daquela situação. Eu não uso você. Você me deixou triste. Não, eu fiquei triste. Porque os sentimentos são meus. Sim. E aí eu vou dar um exemplo que eu acho bem interessante. Que assim, imagina uma pessoa que passou a vida sofrendo bullying porque era muito magrinha e aí fez um monte de regime, conseguiu engordar 10 quilos e está super feliz, né? Encorpado e tal. Imagina uma outra pessoa que tinha 10 quilos e sofria, né, bullying porque era gordinho e tudo mais e não está feliz. Aí eu tô com essas duas pessoas. E eu falo a frase: nossa, como você engordou. Essas pessoas vão sentir coisas diferentes. Quem queria engordar está super feliz. Nossa! E quem não queria vai estar triste. Então, assim, o mundo interior das pessoas interpreta, são como lentes, né? Ao longo da vida, desde o nosso nascimento, nós vamos adquirindo experiências que vão fazendo com que nós, né, tenhamos visões diferentes, interpretações diferentes. Por isso, falar na primeira pessoa é muito importante, porque sou eu que sinto. E quando você falou do, ser bonzinho não é ser bonzinho, Perfeito. porque eu posso dizer para o outro, olha, eu estou muito desconfortável com essa situação, eu estou com raiva, eu estou irritada. Por quê? Você marcou comigo às 10 horas e são 11 horas da noite. Exato. Então, eu disse o que eu estava pensando e sentindo. Eu não disse, caramba, cara, você nem liga pra mim, você não me ama, você não gosta de mim, me largou plantada, esperando aqui, o que você acha? Quem escuta isso fala assim, não, que isso? Já vai pro embate. Sim. Agora, quando eu falo de mim, eu estou triste, eu estou com raiva, porque você combinou comigo, eu estou falando de algo concreto. E quanto é Eu não estou importante, dizendo, né? olha, você sempre chega, que é outra dica importante. O Então, sempre e o primeira nunca, dica, né? fala em primeira Pessoa do singular. Eu. Outra dica, sempre, nunca. Já deixa o outro São irritado. grandes demais, Eu falo, né? que você sempre faz isso. Você nunca faz isso. O outro já fala, não é nunca e não é sempre. Às vezes até é, né? Mas geralmente a gente não é assim. Então, eu posso usar, né, essa forma de me comunicar para me conectar. Porque quando eu falo de mim, do que eu sinto, o outro escuta. Ele não se sente atacado. Quando eu falo dessa outra forma, o outro já se defende, já vai para a briga. E aí desconectou. Por isso que o tema hoje são conexões positivas. Como é que eu me conecto positivamente? É quando eu falo de mim, quando eu falo dos meus sentimentos, quando eu falo do que eu quero, do que eu não quero. E a outra pessoa consegue me ouvir. Né? E aí acontece a conexão. Isso acontece sempre? Não, também. Nem dá, né? E, Né? É uma forma que eu vou buscar, né, de me sentir ouvida, de me sentir acolhida, mas é uma Perfeito. estratégia. sim. Nem sempre nós vamos conseguir. Não, perfeito. E o quanto é importante, né, aparecer essa ideia que nós, enquanto terapeutas, vemos. E eu acho que essa é uma das coisas, acho que mais significativas, né?
eu tenho o poder de falar sobre mim. Então, eu sou a única pessoa que Só possa você. dizer pra você o que eu sinto, o que eu penso. E esperar que você saiba disso numa bola de cristal é completamente surreal, né? E dentro das relações, quantas pessoas não esperam que o outro saiba o que eu desejo? E a gente não vai chegar nesse lugar, né? Você está contando uma coisa, mas eu estava pensando assim, Camille, você vê isso no consultório também? Porque nós estamos falando de situações, a Camille nem deu boa noite ainda, não deu tempo para isso, porque a gente já começou com o assunto de maneira direta. O tempo inteiro, Oswaldo. E eu ia perguntar aqui para a Aparecida, de que forma a gente pode relacionar tudo isso que a gente está conversando com a sexualidade? Porque a gente recebe muitos casais com essa demanda. Claro. Né? Um fala de uma insatisfação, o outro vem e tenta se defender, ou fala o oposto. Como a gente pode relacionar esses dois temas? Eu estou achando fantástico. Muito boa a sua pergunta, mas eu vou pedir permissão para antes fazer um comentário, né? Epa. Quando você diz, né, que a gente se coloca sempre no interpessoal, mas a gente tem que pensar no intra. Sim. Nós também somos desconectados internamente. É verdade. Nós também temos vozes internas, né? Aquele algoz, aquele crítico. E temos o nosso melhor amigo que às vezes está fraquinho, né? Eu costumo dizer que nós temos muitas vozes. Sim. Né? Muita gente falando aqui dentro que é parte do meu mundo interno, que foi construído e que eu tenho aqui dentro, que estou interpretando o mundo. E aí eu tenho que fortalecer um eu administrador. E é esse eu administrador que vai ter essa consciência. Mas para isso, o autoconhecimento. Eu preciso estabelecer uma relação, uma conexão, primeiro interna. Comigo mesmo, né? Essa transformação tem que começar aqui dentro, para daí eu conseguir me relacionar diferente com o outro. E como eu levo isso para a terapia, né? Se o casal não consegue se comunicar, né? Como é que ele vai se comunicar sexualmente? Né? E aí, assim, essa intimidade, né, que nós estamos falando, de eu posso expressar o que eu penso, o que eu sinto, sem medo de ser julgado, sem medo de ser criticado, vai para o sexual também. Até porque parece que o sexo é coisa de mudos, né? Não se pode falar. Pois é, né? Muitas vezes nós ouvimos isso no Sim. consultório dos casais, tendo medo de falar as palavras que dizem respeito àquilo que eles fazem ou que eles são. É como se o outro já tivesse que saber. E tem que falar. Adultos, gente, tem que falar. Isso que você falou é super importante, Oswaldo. Porque não só no sexo, mas também, como você disse, quando a gente está há muito tempo com uma pessoa, a gente já acha que a gente já sabe como é que ela pensa, o que ela sente. Não, eu já fiz isso porque eu sabia que você ia dizer aquilo. Né? Eu não dou nem a oportunidade da outra pessoa. Veja só, muda, com o tempo as pessoas vão mudando. E na sexualidade também. Então, assim, o conversar, a intimidade, né, de expressar, que pode ser verbal, um verbal que pode ser na hora, que pode ser um verbal em outro momento, mas que pode ser também através de uma comunicação não verbal. Né? E, ao invés de dizer assim, olha, vem aqui, eu posso puxar para perto. Eu posso mostrar o que eu gosto. Perfeito. E aí entra a intimidade, porque a intimidade é eu posso expressar o que eu penso, o que eu sinto, sem medo de ser julgado e criticado. Por isso, trabalhar lá no início, essa base da comunicação, né, para que essas pessoas consigam se ouvir, consigam se compreender, consigam respeitar o tempo. Né? O respeito, eu falo, olha, o respeito é a primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui o tempo todo. Né? Então, se eu quero pegar a sua xícara, tá vazia, eu vou lá e tiro a sua xícara. Eu falo, Oswaldo, eu posso tirar a sua xícara? Né? Então, a permissão que eu peço, né, são formas de comunicação. respeito. E o quanto isso, né, a gente conversando, eu pelo menos tenho essa sensação, Aparecida, que você fala, nossa, isso é tão... Eu não digo difícil de entender, é uma coisa que parece tão natural, tão importante, que você fala, é isso, mas na prática é tão difícil de fazer. Na prática né? é difícil E quando de a fazer. gente ouve, parece uma coisa assim, nossa, isso faz tanto sentido. E aí quando eu penso em colocar isso em prática, eu falo, não, bem... Eu acho que eu pelo menos vou falar por mim, né, enquanto terapeuta. As pessoas acham que nós terapeutas somos, assim, altamente habilidosos e sempre muito bem versados nas habilidades de comunicação.
eu às vezes me pego falando coisas que eu falo assim, nossa, isso foi tão grosseiro. Ou isso passou tanto do ponto que eu não consegui entender o que eu precisava. Eu passei isso pra pessoa e eu perco a conexão comigo mesmo no momento, porque colocar em prática é muito difícil, né? Mas é tão importante. Colocar em prática é então uma coisa diária, é isso? E significa que a gente vai cometer erros, e cometer erros não é um problema, o problema é só cometermos os erros. Uau! Aparecida, como é que você vê, assim, nós temos uma estrutura social que, vamos dizer, ensine as pessoas, deveríamos ter, porque no final das contas nós estamos aqui para ajudar as pessoas que querem modificar as coisas que elas não aprenderam a fazer sozinhas. E fico pensando, como é que você vê o mundo na possibilidade de ter esse tipo de desenvolvimento de intimidade? Vai existir isso no nosso mundo? Eu espero que sim. Ok, somos otimistas, precisamos ser. Mas a gente não vê isso, então, acontecendo. Eu acho que, infelizmente, ainda não. Eu vejo um movimento mundial da cultura de paz, né? Então, eu sou ligada a um grupo da Unifesp chamado Tecoporã, né? Que faz, até vou já fazer aqui, né, uma propaganda, quem se interessar, grupos de práticas, né, de comunicação não violenta, tem online, tem presencial. Por quê? Porque nós queremos levar isso para a população. Né? E nós somos, enquanto terapeutas, transformadores. Ótimo. Sim. Nós estamos trabalhando o desenvolvimento pessoal. Eu brinco, eu falo assim, o paciente chegou no meu consultório e falou, tem 2 coisas que você não me escapa. Uma é falar de sexualidade, mesmo que ele não chegue com essa queixa. E a segunda... É necessário a gente perguntar. Precisamos falar sobre isso. E a segunda, porque às vezes a gente recebe pacientes que já fizeram terapia há muito tempo com outros colegas e não conseguiram Isso expressar. Aí nós vamos falar da intimidade, né? Sim. Não conseguiram Exato. expressar. Porque tem esse medo cultural Sim. de ser criticado, rejeitado, né? Julgado. Inclusive em relações onde essa intimidade precisava Sim. ser uma base de transformação, né? Então eu brinco com eles e falo, você não vai sair daqui ileso, sem falar de sexualidade e sem trabalharmos a comunicação compassiva, né? Perfeito. De como a gente vai conseguir, né? Intra e inter, levar isso para as nossas vidas pessoais, profissionais, parentais e sexuais. Aliás, eu posso trazer uma pessoa aqui que era o nome de um de um workshop que eu dei, que era quem não se comunica se trumbica. Adorei. O que é trumbica? Trumbica se dá mal, né? Então, trabalho isso cotidianamente. E na minha vida, que vocês estavam falando, eu tento colocar isso em prática. O Martin Rosenberg dizia assim, olha, é praticar, praticar e praticar. Porque nós estamos tão no automático. Sim. É bateu, levou. Né? A gente já está ali pronto para criticar, julgar, reclamar. Em vez de reclamar, nós podemos pedir. Né? O pedido, e aí É uma aproximação. Porque quando eu reclamo, por que eu reclamo? Porque eu estou sentindo falta de alguma coisa. Tem uma necessidade minha não atendida. Só que em vez de dizer, olha, por exemplo, dá um exemplo muito básico, né? O filho deixou a toalha lá em cima, molhada em cima da cama. Aí eu vou lá. Cara, pô, você não pensa em mim, né? Que você vai molhar a roupa da cama, lá. Eu posso dizer, filho, será que você poderia tirar essa toalha, né? E pendurar lá no varal? Porque molha a cama? E meu filho pode dizer assim, mãe, não dá. Porque eu acordo muito cedo e eu tô atrasada, a perua vai passar e não vai dar tempo. Aí eu falo, cara, então o que a gente pode fazer? Achar uma outra solução. Você está falando da comunicação. Comunicação. Só que nós temos uma coisa para terminarmos agora, porque assim, você já está nos contando que existem várias coisas que usam essa questão de intimidade, de comunicação das pessoas, não só dos casais, mas de todas as pessoas. E sempre você chamou a atenção de uma maneira muito impactante. Eu falar na primeira pessoa do singular, eu tenho que mostrar o que eu estou percebendo e sentindo frente às coisas e não botar a culpa nos outros.
Mas antes, assim, para terminar, Aparecida, eu preciso pedir algumas coisas assim. Camille, como é que está a história do nosso curso de pós-graduação lá? Ainda tem vagas abertas? Estamos com inscrições abertas para especialização em sexologia aplicada no IMPASEX. Então, se você tiver interesse, entre lá no Instagram do IMPASEX ou no site do IMPASEX. E, Rafael, nós temos um congresso o ano que vem? Vamos lá, semana que vem, Osvaldo. não. Bem, pessoal, nós temos um congresso ano que vem, né? O nosso Congresso Internacional e Multidisciplinar em Sexualidades. A gente teve um pequeno ajuste de data, ele será nos dias 8, 9 e 10 de maio de 2025. As inscrições estão abertas pelo nosso site, www.impassex.com.br, e a gente já está com inscrições abertas, envio de trabalhos para quem quer participar, e muitas dessas discussões que a gente tem aqui no programa a gente vai encontrar lá também. Oba! Cida, muito obrigado por ter vindo aqui com a gente, colocado à disposição toda essa discussão, de estar trazendo as suas percepções, porque eu tenho certeza que nós vamos sair daqui assim, compreendendo coisas para essa semana usar com os nossos pacientes, porque essa é a nossa vida, é uma vida que tem muitas mudanças. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi muito, muito especial estar aqui com vocês, e vamos nos conectar, não só no celular, Sim. mas com a gente e com o outro. Lembrem-se, semana que vem, domingo, todo domingo à noite, às 8h30 da noite, aqui na Vibe Mundial. Semana que vem eu venho conversar com vocês num assunto muito interessante. Então fiquem atentos, porque eu vou trazer uma conversa diferente aqui.